Ótimo. Meus amigos, é o seguinte, minhas amigas. O André Ruiz, ele tem uma história sensacional, cara, aqui no mundo dos concursos públicos. É claro que a gente quer saber de todos esses detalhes aí, bicho. Depois a gente vai falar mais da Câmara Legislativa. Mas eu queria saber, André, um pouco da tua história, cara. Como é que foi essa trajetória aí? Você começou a estudar quando? Quando você foi aprovado neste concurso que você tá? Como foi isso aí? Fala aí pra Na gente um pouco. verdade, assim, eu estudei ao longo de 5 anos, né? Eu comecei em 2013, e o da Câmara Legislativa foi o último concurso que eu fiz. Eu já estava no Superior Tribunal Militar, né? E foi o último concurso que eu fiz e acabei sendo chamado depois de quase 3 anos, né? 2 anos e pouco. Então, a minha trajetória é isso. Comecei em 2013. Na verdade, eu sempre tive na minha trajetória profissional, eu sempre ocupei cargos em comissão, né? Eu comecei a trabalhar bem cedo, com 18 anos, e eu ocupei vários cargos em comissão até o dia que eu resolvi morar fora. Eu resolvi fazer o intercâmbio. Você já era formado? Eu já era formado, eu tinha 22 E anos. se formou em quê? Eu me formei em Relações Internacionais. Aí depois fez um intercâmbio de um ano. De um ano na Austrália. Austrália. Na Austrália, queria Foi- aprimorar meu inglês, ter outras Deve experiências. ter sido muito legal. Foi muito legal, foi muito bom mesmo. E eu fiquei um ano lá e voltei para ocupar outros cargos comissionados. Só que chegou um momento que eu tive interesse de empreender, né? De abrir um negócio próprio. E foi quando eu abri a minha pastelaria. Olha aí. Inclusive, era bem próximo aqui do estúdio que a gente está gravando. É verdade, a gente está no SIG, para quem não conhece, mas a gente está no SIG, setor de indústrias gráficas. Se a gente atravessar a rua, a gente chega ao Sudoeste, que é onde ele daria tinha... até pra gente comer um pastel pastel lá. depois aqui da gravação. Mas Qual que era o nome da pastelaria? Pastelinho Pastelão. Ah, que legal. Pastelinho Pastelão. E aí, fala mais aí. Aí você foi empreender, ficou Pois é, eu um fui ano e... empreender, eu fiquei 1 ano e 8 meses, né, mais ou menos, quase 2, e acabou que infelizmente não deu certo. E engraçado que na pastelaria que eu conheci, na época era minha namorada e hoje esposa, Que é a Érica, que é a Érica. que foi minha aluna e, na verdade, ela indicou o curso pro André. Eu conheci o André por meio da Érica, da atual esposa dele, da namorada dele à época e hoje esposa. Ela fazia carreiras... Bom, peraí, você conheceu ela lá? Explica um pouco Pois pra ele é, como eu é. acho Ela era que cliente? Ela era minha cliente, acho que ela gostou muito do pastel. Voltou. Acabou voltando, né? Mas a nossa história vai além. O pai dela era amigo do meu pai, então E aí? assim... Não, e aí, como era muito próximo da residência dele, ele falou, não, vamos lá conhecer a pastelaria do filho de um amigo. E foi quando eu conheci Olha aí. a Érica, né? E a gente tá junto desde então. E Que também legal. foi a responsável por começar na minha carreira de concurso, né? Olha que legal. Porque assim que fechou a pastelaria, a gente já focou na área de concurso. Ela fez a primeira aula com você, depois ela me trouxe também, mas ela era da carreira de judiciário e eu sempre fui da carreira administrativa. Exatamente. Então, fechou praticamente, acho que foi em 2012, 2013, começo de 2013 eu já me matriculei. Assim que fechou em dezembro, em janeiro, fevereiro eu já estava matriculado num cursinho aqui de Brasília para começar a minha trajetória para concurso. E aí? E aí essa história durou cerca de 5 anos. O meu primeiro concurso foi pro TJ, à época. Você tinha quantos anos? Eu tinha 30 anos, cara. Olha, 30 anos. 30 anos. Eu já não Mas era... hoje você parece que tem 30. Pois é, que bom, né? Isso é ótimo, né? Às vezes eu tô rejuvenescendo. Às vezes os concursos me fizeram bem. Acho que não. Acho que me envelheceram mais, mas a gente vai chegar lá. Mas o cargo atual tá fazendo você rejuvenescer. Às vezes é isso. Tá me deixando tão feliz, né? Que eu tô ficando mais novo. Daí, cara, em 2013 você deu o primeiro passo e se matriculou em um cursinho para concursos aqui. Isso, cursinho. E aí eu estudei 1 ano. Nesse 1 ano, eu passei para o meu primeiro concurso. Que foi de agente administrativo da Polícia Federal. Ah, que legal. É um ótimo concurso. Cuja remuneração era cerca de... Eu acho que era de R$4.000 a R$4.500. Entendi. Ótima uma ótima remuneração, e ótimo como curso. Como primeiro concurso Exatamente, também. Com certeza. E fiquei muito feliz à época, mas acabou que eles mudaram. Houve uma portaria interna. A carga horária lá era de 6 horas. E acabaram estendendo para 8 horas, e aquilo me impediu um pouco de continuar estudando. Assim, eu sempre tive um perfil muito batalhador. Eu nunca fui aquele cara excelente aluno ou fora da curva, mas eu sempre fui extremamente disciplinado. E aí, como houve essa mudança de carga horária, queira ou não queira, eu sentia que eu estava um pouco mais longe do meu sonho, sabe? E aquilo me impedia de continuar estudando no mesmo afinco que eu vinha estudando. Porque você mesmo sabe que muitas vezes aquela carga horária ali vai muito além, né, do trabalho. Com certeza, cara. Se você trabalha 8 horas por dia em um órgão, você não demanda só 8 horas
daquele dia para estar ali. Você acorda antes, você faz toda a preparação para ir trabalhar, tem um deslocamento, tem o horário do almoço. Na maioria das vezes você não consegue voltar à sua casa. Exatamente. Então isso aí a gente pode calcular em umas 10, 11 horas você fica, né? Cara, pode ter certeza que são umas 11 horas aí. Isso sobrava muito pouco tempo para estudar. E como eu sempre fui um cara muito extremamente focado, isso me incomodava um pouco, sabe? Sem contar que te cansava, né, cara? Cansava, porque você imagina você chegar depois e ir para aquele terceiro turno, né? Porque são 8 horas, né? De manhã e à tarde, aí você ir para o terceiro turno. Eu acho que isso é muito de perfil, né? Tem muita gente que consegue caminhar trabalhando, né? Mas tem gente que é isso, prefere focar nos estudos para talvez continuar tendo alguns resultados ou performar bem, né? Então, eu preferia a época, né, pedir exoneração do cargo para voltar a estudar. Tinham muitas oportunidades também, em 2013 ainda, né? Então, aquilo ali facilitava para minha tomada de decisão de voltar a estudar. E aí voltei a estudar. Depois de um ano eu passei para analista administrativo, só que agora no Ministério do Planejamento, mas nível superior, né? Na polícia era agente administrativo, nível médio, e esse era analista administrativo, nível superior. Entendi. Então a gente já tem um progresso aí em termos de... Isso, aí já estamos indo para um segundo ano de estudo, né? E aí eu passei para analista administrativo no Ministério do Planejamento. Cuja remuneração era cerca de quê? 5? Bem próximo do de agente administrativo. 4,5, 5 mil quase. Reais, isso, exatamente. E era bom o trabalho lá? Era muito bom. Eu estava numa área maravilhosa, com pessoas extremamente capacitadas, com gestores. Qual que era a área? A área de inovação, chamava Inova. Que legal, hein? Muito legal. Eu me sentia totalmente envolvido no trabalho, né? Me identificava bastante no trabalho, mas ainda não era aquilo que eu almejava. Voltando aqui, o trabalho na PF, cara, a gente sabe que como é o trabalho administrativo na PF, de um técnico, mas fala um pouco aí pra gente, bem repetitivo. Meu trabalho era mais operacional à época. Eu fazia gestão de contratos de conserto e de combustíveis, né? Entendi. Ficava mais na parte de transporte de viaturas da Polícia Federal. Entendi. Era mais operacional na época mesmo. Saquei. Aí agora, no caso de analista administrativo, isso, do Ministério do Planejamento. Do Ministério do Planejamento, hoje Ministério da Economia, né? Ministério da Economia. Isso. À época, Ministério do Planejamento. Isso. E aí já o trabalho lá já era outra coisa. Já era um trabalho bem de gestor. legal. Bem de gestor mesmo. A gente trabalhava com projetos governamentais, eram algo, né, bem grandes, assim. Mas ainda não era o seu foco. Não era, porque aí envolve questão de remuneração também, né? Envolve sonhos, né, que você tinha lá bem no início da trajetória. Com certeza. Né? Meu primeiro trabalho, por acaso, foi no Legislativo, né? Foi lá na Câmara Federal ainda. Então, assim, eu sempre tive o Legislativo como foco. Claro. Então, eu tomei a decisão, novamente, de pedir exoneração. E foi bem assim, foi bem complicado, né? Foi em que época isso, cara? Foi em 2014, provavelmente? 2014, 2015. A gente passava por um momento bem complicado no nosso país, né? O país passando por uma dificuldade. Um período de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Logo em seguida veio o presidente Temer, né? Nesse pedido de impeachment, a gente já viveu uma crise política, econômica e houve também a questão... da suspensão dos concursos, né? Foi anunciada a suspensão dos concursos públicos. Então, para eu tomar essa decisão de sair, foi muito mais complicado, né? Essa é aquela suspensão que vários governos já anunciaram. A gente já viu inúmeras vezes. Eles suspendem realmente e começa a minguar os concursos públicos. Não quer dizer que não vai acontecer, que não vão acontecer concursos, mas a gente sabe mas que não reduz. acaba. Mas a gente sabe que reduz bastante. Sim, com certeza. Nesse momento aí. E aí, neste momento, você resolveu falar assim... Nesse momento crítico, eu resolvi, e aí minha mãe pensou que eu tava ficando doido. Você morava com seus pais? Eu morava com meus pais ainda, né? Eu namorava. Minha mãe, ela tinha certeza que eu tinha ficado doido. Quase me ofereceu uma camisa de força. E o que a sua família faz? Pai, mãe? Meus pais são servidores públicos. Então a gente sempre teve essa cultura de funcionalismo público na família. Então, assim, era um cargo muito bom, né? E me ver pedindo exoneração, né, de um cargo daquele nível, para minha mãe, né, beirava a loucura. Naquele momento? Naquele momento, né, que o país se encontrava. Mas é aquilo, eu já tinha meu sonho na cabeça, né? Com certeza. É foco, né, cara? Você era é um cara foco, focado. Cara, era foco. Eu sabia, assim, os resultados que eu estava tendo e aonde eu queria chegar. Conseguiu juntar alguma grana, pelo menos? Um pouco, nesse tempo que eu fiquei. Nos dois Juntei trabalhos? Para justamente custear um pouco das minhas despesas, mas não fechava. Na né? PF você ficou quantos meses?
5, Cinco em meses. média 4 a 5 meses em cada. Então eu aproveitei esse momento justamente para fazer um pouco de poupança, mas a conta não fechava, né? Na Claro. prática não fechava, né? Porque não deu muito tempo. Teve de contar com seus pais Com várias certeza. vezes. E a eles eu agradeço demais, assim, foram fundamentais na minha trajetória. Então, mas foi a decisão que eu tomei e na época, né, a gente sofre muito, a gente talvez se questiona, mas hoje eu vejo que foi a decisão mais acertada. Embora seus pais tenham ficado ali com o pé atrás, tenham falado pro André, não faz isso, não é o momento, não tá Com legal. certeza, sim. Você, E eu entendo eles, né, claro, como pais, né, até pelo contexto, né, o horizonte que vinha, que se desenhava, que se desenhava, então assim, eu entendo o lado deles também. Eu, talvez como pai, né, certamente. talvez eu teria tomado, né, mesmo tipo de atitude, ou teria também ficado preocupado. Mas enfim, aí eu acho que foi um momento, né, aquele momento crucial na minha trajetória. Que eu bati o pé realmente, falei, não, vou continuar estudando. Eu vou em busca do meu Eu vou objetivo. em busca do meu sonho. Você se via como técnico legislativo? Eu sempre quis judiciário, legislativo, mas mais legislativo, porque foi onde eu comecei. Meu sonho mesmo era o legislativo. Mas o judiciário é maravilhoso também, né? Claro, Então, com assim, certeza. né, o poder judiciário é muito bom para trabalhar também. Gostei Mas o muito da época. legislativo, Mas o o legislativo legislativo era a era sua o que eu sempre preferência. quis, né? Era a minha preferência. Sempre foi minha preferência legal é mesmo. cada um tem a sua... Exatamente, cada um tem seu caminho, sua trajetória e seu perfil. É. Eu acho que é importante você conhecer seu perfil. Não tem certo nem errado, né? É o que você faz melhor para você, para sua trajetória, o que você quer como crescimento profissional. Sim, e os seus desejos, Seus né? desejos, Pô, eu quero ser do Poder Judiciário, exatamente. eu tenho esse objetivo. Saber as suas limitações, o que você tem de suporte, o que você não tem. Então, eu soube aproveitar também, né, essa condição, esse apoio dos meus pais, mesmo nessa época, não, nem tanto, mas esse apoio que eu tinha ainda por estar assim, né, eu morava com meus pais, não tinha filho, não era casado ainda, então eu falei, é o momento de arriscar. Com Faz certeza. um risco, uma arriscada consciente, É. né, um risco consciente de saber onde você está pisando. E aí, você pediu exoneração, como é que foi o processo até chegar à Aí CLDF? foi bem complicado. É. Foi bem, porque aí foram mais ou menos 1 ano e meio, vamos fazer essa conta assim, mais ou menos 1 ano e meio, 2 na luta para passar no próximo concurso. Sem grana, estudando pra Sem caramba. grana, longe dos amigos, dos familiares. E até que no começo do ano tiveram vários concursos, teve do STM, do TRF. Aí eu foquei bastante nesse concurso e acabei sendo nomeado. Foi um concurso de técnico judiciário do STM, depois de quase 1 ano e meio. E aí foi aprovado. Fui aprovado. Esse não teve discussível. Esse não teve redação. Pois é. Você fez para técnico judiciário, não teve para técnico, teve só para analista. Eu até me redação. classifiquei de analista um pouco além, né, só tinha uma vaga, mas eu fiquei ali, eu acho que em 14º. Era só uma vaga? Uma vaga só. Caramba, Eu fiquei em você ficou em 14º, não fiquei mal não. Não fiquei mal não. Mas no de técnico eu fiquei 6º e eu acho que eram 20 vagas. Fiquei dentro das vagas, então me chamaram muito rápido. Muito rápido. E logo em seguida que eu tomei posse no STM, inclusive eu cheguei a pensar se eu tomaria posse ou não. Teve a prova da Cogitou CLDF. essa possibilidade. Cogitei, só não larguei porque realmente não tinha como. Eu já estava num momento muito crítico da vida, já estava sem dinheiro, quebrado. Caramba. Era assim, na verdade, da minha posse no STM para a prova da SLDF eram 15 dias. Então eu fiquei com receio, porque é aquela reta final de que concurseiro sabe como é que é, né? Eu sei. Cara, então é mais ou menos o seguinte, o concurso da vida do cara, ele saiu. E 15 dias antes ele tomou posse, cara, no STM. O cara tinha de trabalhar, tinha de se adaptar ao novo exatamente. ambiente. Eu pensei em postergar um pouco a posse, porque são 30 dias, né? Uhum. Mas eu estava Pra dar um envolvido, gás nos eu tive estudos. até um curso de ambientação, então queira ou não queira, né, você perde um pouco, mas antes disso, é lógico, me preparei bastante. Mas esses 15 dias, eles são importantes, São né? muito Porque é importantes. importante também estar vivendo a prova, né? É Aquela verdade. adrenalina da prova, você está muito focado, respirando a prova, né? Só que você tava tão sem grana, você tava, tipo, pressionado Tava também. extremamente pressionado, você imagina aí o que eu não passei, né? Pô, imagina. Né? Por ter tomado essas decisões, né? Por ter pedido as exonerações, por estar, acho que eu estava na época com 35, 36 anos, né? Não estava casado, já estava com um bom tempo de relacionamento, então Mas assim... já cogitava casar, Sim, né? a gente já queria casar, mas não podia, né? Não conseguia. Eu falei, não tem como mais. Eu vou tomar posse e vou fazer esse concurso. E graças a Deus deu certo. 15 dias depois eu fiz da Câmara e esse é o concurso que eu tô atualmente. Que legal, cara.